Muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia. Virtual Equipamentos, sempre pontualmente aí entrando. Bom dia. Bom te ver de novo. Só põe o seu nome aqui que eu ainda não sei quem está por trás da Virtual Equipamentos. Estou gostando muito das suas lives, show de bola! E aí, sentiu a falta ontem? Percebeu que não teve live ontem? Eu tive um problema técnico e não consegui conectar aqui, William. Perfeito, William. Que bom que está gostando, espero que continue gostando e que cresça cada vez mais. E vem muita novidade por aí. Uberlândia, Minas Gerais, show de bola! Legal, muito bem, William. Obrigado aí por estar sempre comigo aqui às 7 horas. E vem muita coisa legal mesmo. Vale a pena você ficar ligado. Logo, logo, agora em janeiro, será lançado Você no Comando, que é um trabalho de mentoria incrível, incrível mesmo. É para realmente você sair de onde você está e alavancar a sua carreira, chegar onde você deseja chegar no menor prazo possível. Vamos trabalhar 5 saúdes de maneira bem forte, vamos trabalhar o equilíbrio, que são 5 saúdes que vão fazer com que você tenha muito resultado. Dica para quem trabalha com informática. Muito bem, William, você já está na área da informática, você já está na área da tecnologia. O que as pessoas precisam saber sobre você e sobre o seu produto é o que você oferece, como que funciona, que serviço está agregado e elas precisam conhecer o seu produto. Lembra que nós falamos, não sei se você acompanhou a live, onde nós falamos sobre o poder e a importância de você multiplicar os seus resultados. Então a dica, e principalmente para a sua área, hoje você tem condições, por ser um produto que você consegue enviar, entregar, você estudar bem o seu produto, saber exatamente, pegar talvez alguns produtos que você consiga vender, porque na parte de serviços, não sei se você oferece serviços também, essa parte de manutenções, então você tem um público um pouco mais reduzido, mas as pessoas precisam te ver, as pessoas precisam saber onde você está e as pessoas precisam conhecer tanto o seu produto como o seu serviço. E nada melhor para você mostrar o seu produto, o seu serviço, do que você fazer esse tipo de trabalho, fazer lives, por exemplo. Se você nunca fez, comece a fazer e você vai ver que funciona. As pessoas precisam te ver. E aí a estratégia é você discutir e pensar formas de você atender 10 vezes mais pessoas. Essa é a dica. Fazendo isso, você vai ver que o seu sucesso vai crescer cada vez mais. Valeu então, obrigado por ter perguntado e participado. Joel Maffei, que bom te ver aqui, Joel. Tá de férias, né? Aproveitando. Edgar Mendonça, sejam bem-vindos, pessoal. Estou feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos trabalhar sobre um arquivo de riqueza que ele é ao mesmo tempo poderoso e ao mesmo tempo uma das maiores dificuldades da humanidade, de todas as pessoas, talvez seja a sua dificuldade também. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. O medo é algo que realmente paralisa muitas pessoas. E sabe o que está muito ligado ao medo? Sabe do que as pessoas mais têm medo no mundo? Vamos pensar no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, né? Da prosperidade. As pessoas têm mais medo da crítica do que de qualquer outra coisa. Pense nisso.
Perceba se as coisas que você deixou de fazer, você deixou por qual tipo de medo? Normalmente deixou de fazer por algum medo, alguma insegurança. Mas por qual tipo de medo? Normalmente o medo da crítica. O que os outros irão dizer? O que os outros irão pensar? E se não der certo, o que vai acontecer comigo? O que as pessoas vão falar? Então, a maior parte dos fracassos ou dos resultados, aliás, não vamos falar de fracassos, né? Vamos falar de resultados ruins, é por medo da crítica, normalmente medo da crítica. Então, aqui o livro traz uma série de atividades, e vocês que estão acompanhando a live, vocês que já viram vídeos anteriores, perceberam que cada arquivo de riqueza tem uma declaração para você fazer, para você repetir muitas vezes. A gente fala muito aqui de você fazer meditação, de você fazer visualização, você visualizar a sua vida, né? A gente chama isso na PNL de ponte ao futuro. Eu faço uma ponte ao futuro, eu imagino lá na frente como será a minha vida, ou seja, eu crio um caminho mental para chegar onde eu desejo. Tudo isso funciona? Funciona. Tudo isso funciona. Tudo isso funciona. Mas não basta só isso. Precisa ter uma ponte entre o mundo interior, que é tudo que está aqui na minha mente, tudo que está na sua mente, para o mundo exterior, que é a parte da materialização, né? A realização do que você deseja. Precisa haver essa ponte, e a ponte para o mundo interior, do mundo interior para a materialização, né, que é o mundo exterior, é a ação. Lembra que falamos? Ação é mais importante que conhecimento. Sim, eu sempre repito isso. A ação é mais importante que conhecimento. Você conhece muitas pessoas com graduações, com pós-graduações, com doutorados, com mestrados e vivendo muitas vezes em dificuldades, com poucos resultados. Por quê? Tem muita informação e pouca ação, pouca prática. E por outro lado, você vê pessoas que têm um pouco de informação e essa informação, essa pouca informação que eu digo, ela é uma informação especializada, é um conhecimento especializado, mas essa pessoa coloca em prática e ela não deixa de aprender, ela vai aprendendo o tempo todo. Enquanto ela está praticando, ela está observando o que está dando certo, o que está dando errado, e ela está melhorando isso e colocando em prática e continuando em prática e continuando fazendo e continua fazendo e melhorando e fazendo e melhorando até que leva a melhoria contínua sempre e leva a resultados muito maiores. Então, gente, é muito importante. O arquivo de riqueza de hoje, ele sugere o quê? Você enfrentar, você agir apesar do medo. Agir apesar do medo. E, gente, essa questão do medo é interessante parar e trabalhar. É interessante parar e olhar para o medo. Porque os estudos mostram que 88% das coisas que nos preocupam na vida nunca chegam a acontecer. 88%. 7% acontecem de fato. 7%. E o restante, 6% das coisas que acontecem estão relacionadas ao medo. Ou seja, as coisas que acontecem de ruim, das coisas que a gente tem medo que na prática se materializam, né, acontecem, elas são influenciadas pelo medo. Ou seja, cerca de 99% das coisas que nos preocupam e das coisas que nós temos medo só acontecem 6%, e esses 6% que acontecem, eles acontecem por causa do medo. Ou seja, nós temos aí 1% de coisas que acontecem por acaso. Mas não há motivo
para você ter medo. 88% das coisas que acontecem na vida acontecem, não, 88% das coisas que nós temos medo nunca chegam a acontecer. Então veja por que a gente tem tanto medo, medo disso, medo daquilo, medo que os outros irão dizer. E a gente esquece que o medo assombra a maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Cada um de nós tem um pouco mais, um pouco menos, mas todos nós temos algum medo. Medo da morte, medo da doença, medo da velhice, medo de perder alguém, um grande amor, medo da pobreza, é outro medo que assombra muitas pessoas. Então são os principais medos. E o medo da crítica, que é um dos maiores medos. Na verdade, esse pega muita gente. Qual é o seu medo? E a pergunta aqui, e o arquivo de riqueza diz que as pessoas ricas agem apesar do medo, mesmo com medo. Aqui ela bate muito forte na tecla de que você não precisa matar o medo, você não precisa extinguir o medo, você simplesmente precisa enfrentar esse medo. Você simplesmente precisa agir apesar do medo. Porque o medo, você nunca vai vencer ele por completo. Ele sempre vai estar ali. Você vai simplesmente enfrentar, olhar para ele. E aí tem uma frase que eu repito muitas vezes. Repito para mim mesmo e repito nos treinamentos, nas lives, com outras pessoas. Não há medo que resista ao enfrentamento. Se você enfrentar, a morte do medo é certa. Enfrente o medo e a morte do medo é certa. Isso quer dizer o que, gente? Que tudo que é novo, tudo que você vai fazer pela primeira vez causa um desconforto. Tudo que você vai fazer pela primeira vez causa um desconforto. Então, se você tem medo e você está pensando em fazer algo novo, ou você está pensando em incrementar alguma coisa na sua empresa, no seu negócio, se você está pensando em sair do seu emprego e montar um negócio próprio, se você está pensando, Conex MD, vai com medo mesmo, é isso aí. Se der medo, vá com medo mesmo, e você vai ver que a morte do medo é certa, você vai vencer. Aqui a gente diz a morte para chamar atenção, mas é aquela situação. Pensa em algo que você já fez, que você tinha medo de fazer, que você foi fazer pela primeira vez e causava um desconforto, um aperto no peito, o coração batia mais forte, você ficou extremamente desconfortável, mas você foi lá e fez. O que aconteceu a partir daquele primeiro momento que você foi lá e fez? Concluiu aquela atividade. Qualquer coisa que você tenha feito, seja falar em público, seja uma live, seja uma decisão de, pedir um aumento de salário na empresa, uma demissão da empresa que você trabalhava, você teve esse desconforto. E quando você foi lá e fez, o que aconteceu imediatamente após você fazer aquilo, você agir? Você não teve uma sensação de alívio? E se acontecesse novamente, se você tivesse novamente a oportunidade de fazer aquela mesma coisa da segunda vez, você faria com mais medo ou com menos medo? Você faria com menos medo, porque você criou já um caminho na sua mente, já existe aquela experiência gravada na sua mente, então você já vai lá fazer novamente com muito menos medo. Então é assim que funciona essa questão do medo. Lembre-se disso, 88% das coisas que nós temos medo nunca chegam a acontecer, já são estudos que revelam isso. O percentual muito baixo ali, os 7% que acontecem, 6% estão influenciados aí pelo medo.
Ou seja, o medo atrai mais medo. O medo atrai mais medo. Porque nós estamos, quando temos o medo e nós não trabalhamos o enfrentamento, quando nós não trabalhamos o objetivo, quando nós não agimos diante do medo, ele aumenta, ele continua te paralisando. Quando você agir, quando você enfrentar, quando você olhar para ele, você vai dizer para ele, mentalmente mesmo, em voz alta, muitas vezes, já aconteceu comigo, digo para ele, cara, eu sou maior que você, eu sou maior que o meu medo, eu estou no controle, eu estou no comando dessa situação, eu sei como fazer, eu estudei sobre isso, essa é a minha ideia, eu vou lá e eu vou fazer. E você vai fazer, e muitas vezes com aquele aperto no peito, com borboletas no estômago, como algumas pessoas costumam dizer que sentem, né? Com as mãos suando, mas você vai enfrentar, você vai fazer e você vai perceber que imediatamente o seu medo acaba diminuindo. Por muitos anos eu trabalhei e eu ainda trabalho ensinando as pessoas como vencer o medo de falar em público. Como vencer o medo e a timidez de falar em público. E é muito forte essa questão do medo. E o medo de falar em público está muito ligado ao medo da crítica. Então, já aconteceu de pessoas ir lá na frente para se apresentar diante da turma e não conseguir falar nada. Eu tive um caso de uma moça que ela tinha tanto medo de falar em público que ela, quando tinha trabalho de faculdade, ela precisava tomar comprimidos, né? Ela precisava tomar remédio para acalmar, para ansiedade. E uma vez tinha um trabalho tão importante que ela tomou tanto remédio para acalmar, tanto calmante, que ela chegou lá na frente e ela desmaiou. Ela acordou um tempo depois, quando já tinham retirado ela de dentro da sala de aula, já estavam levando ela para casa. Ela acordou, se deu por si depois disso. E o que está por trás? Quando ela fez as primeiras apresentações, ela disse, Edivaldo, eu não sabia que era tão simples assim. Eu não sabia que se eu enfrentasse, se eu olhasse para o medo, se eu enfrentasse, eu conseguiria vencer com essa facilidade. Porque hoje eu já vou lá na frente e já consigo me expor, já consigo falar. E cada vez que eu vou lá na frente, eu tenho menos medo. E eu fico mais entusiasmada, mais empolgada, porque eu consigo fazer o que eu não conseguia fazer antes. E está aqui. É olhar para ele, enfrentar e mostrar para ele, dizer para o medo que você é maior do que ele. E enfrentar isso. E aqui o livro ele traz uma reflexão muito forte sobre essa questão do medo. Esse princípio diz que você não vai conseguir se tornar uma pessoa rica, próspera, se você não enfrentar o medo. Ou seja, se você mantiver essa ideia do medo, se você paralisar diante das oportunidades, se você não fizer um esforço forte para enfrentar esse medo, você nunca vai chegar à riqueza. E se a gente parar para observar, é uma realidade, porque quantas oportunidades se perde por ter medo? Quantas oportunidades se perde por ter medo? Então, enfrente. Descubra primeiro quais são os seus medos, anote, faça esse exercício, anote em um papel quais são os seus medos, seus maiores medos e decida enfrentar. Olhe para esses medos e diga para ele que você é maior do que ele, que você vai enfrentar e que é melhor ele se acostumar com isso, é melhor ele ser teu amigo, que
que não há outra alternativa. E é essa conversa franca, gente. A nossa mente, ela não sabe distinguir o que é real, o que é imaginário. Uma das coisas que comprovam isso é essa questão do medo, né? 88% das coisas que nos preocupam nunca chegam a acontecer. Isso significa que o nosso medo, ele é real ou ele é imaginário? Ele é imaginário. Então, é um exemplo disso, que a nossa mente funciona dessa forma. Então, em vez de colocar medo, em vez de colocar algo negativo para dentro, vamos colocar algo positivo. Vamos dizer para a nossa mente que nós somos corajosos. Vamos dizer para a nossa mente que nós vamos alcançar os nossos objetivos, que nós estamos aqui para vencer e vamos vencer, porque não há outra alternativa. Não há outra alternativa. É isso ou isso. E a sua mente, ela vai acreditar nisso, e sem sombra de dúvidas, e você vai comprovar isso. Muitos de vocês já estão colhendo os frutos disso. Então, vamos lá enfrentar esses medos. E aqui ele traz um princípio de riqueza. O verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. É isso que estamos falando, né? E isso não pressupõe, como eu disse, matar a serpente do medo, nem livrar ou fugir dela. Simplesmente enfrentar. Simplesmente domar, como é a palavra que traz aqui. Vamos domar esse medo, vamos enfrentar. Vamos dizer para esse medo que nós somos maiores do que eles. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo, têm dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por esses sentimentos. É a única diferença, gente. Uma pessoa muito rica, muito poderosa, que você olha e diz, oh, caramba, eu queria ser igual a essa pessoa. Olha só, não tem medo de nada, é poderosa, é rica, é bonita. Mas saiba que ela também tem medo. Elas também têm medo, têm inseguranças, têm timidez, muitas delas. E eu conheço pessoas assim, que aparentemente têm uma vida incrível, maravilhosa, mas têm muitos medos e inseguranças. Qual é a diferença, gente? Qual é a diferença? A diferença é que elas enfrentam esses medos. É que elas domam o medo. Essa é a diferença. Por sermos criaturas de hábitos, nós precisamos aprender a agir apesar do medo, apesar da dúvida, da preocupação, da incerteza, da inconveniência e do desconforto. E temos que aprender a agir quando não temos vontade de fazer isso. Então o livro bate nessa tecla, ação, mesmo com desconforto, mesmo com insegurança, mesmo com medo, nós precisamos agir. Mesmo quando não temos vontade de fazer o que é preciso ser feito, tem que ir lá e fazer. É a mesma coisa que lavar a louça. Quanta gente que eu conheço que não gosta de lavar a louça, inclusive eu. Mas você vai deixar a louça acumular em cima da tua pia? Você vai usar toda a sua louça e só depois que usar a última você vai lavar? Tem gente que faz isso porque não gosta. Agora, qual casa é mais agradável? A casa que acumula toda a louça da casa em cima da pia sem lavar? Ou a casa que a pessoa vai lá e enfrenta essa falta de vontade, aliás, de lavar a louça, mas ela vai lá e lava a louça? Qual casa é mais agradável de viver? Qual casa é mais próspera? Então, tem coisas que a gente não gosta de fazer. E para se chegar à riqueza, nós precisamos fazer coisas mesmo que não gostamos de fazer, porque tem coisas que precisam ser feitas. E se nós não formos lá e enfrentarmos isso, não vamos chegar onde queremos chegar. Conex MD. Melhor lavar a louça do que enfrentar a esposa, né? Acredito que sim. Olha, muitas pessoas agem, é o que eu estou falando, agem com medo ou se paralisam diante do medo. Tem maridos que agem por causa do medo.
Medo da esposa, por exemplo, nesse caso. Então, vai lavar a louça de medo da esposa, ok? Não deixa de ser um enfrentamento aí. Vou lavar a louça de medo da esposa, ok? Mas muitas pessoas se paralisam diante disso e não vão para frente. E aí, gente, se você não fizer o que é preciso fazer, o que é preciso ser feito para chegar onde você deseja chegar, você não vai chegar lá. Isso é regra, gente. Isso é regra. Então, é preciso fazer. É preciso agir apesar do medo. É preciso agir apesar da insegurança. É preciso agir mesmo quando não se tem vontade de agir. Não se trata do tamanho do desafio. Olha que frase incrível essa. Não se trata do tamanho do desafio. Se trata do seu tamanho perante o desafio. Olha só que interessante. Não se trata do tamanho do desafio. Se trata do seu tamanho diante do desafio. Se você não agir quando tiver medo, você está se colocando numa posição de inferioridade. Você está se diminuindo, se tornando pequeno diante da situação. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para o medo e vai dizer que você é maior que ele. Você é maior que o seu medo. Você está no comando. Você está no comando. Você está no controle da situação. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, vai lá e faz. Vai lá e faz mesmo com medo. Vá com medo mesmo. Vá com medo mesmo. E a morte do medo é certa. E aqui ele traz uma outra reflexão interessantíssima que vale a pena ler. Se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Olha que interessante. As pessoas ricas não escolhem as suas ações pela maior facilidade ou comodidade. Esse modo de ser é próprio de quem tem a mentalidade pobre. As pessoas ricas, elas fazem o que é preciso ser feito e não o que é cômodo, o que é fácil. A paz é tudo e a divisão das atividades. Isso aí. Perfeitamente. Tem que cada um fazer a sua parte. Em tempos de guerra se formam homens fortes, sem sombra de dúvidas. Em tempo de pandemia nunca se cresceu. Tem algumas pessoas, algumas empresas que cresceram muito. Nós somos um exemplo. Estamos numa área que cresceu muito, né? A área da construção civil, a área imobiliária, mas na pandemia esses últimos 2 foram nossos melhores anos. Então, por vários motivos. Primeiro, porque diante das incertezas, quando os primeiros 15 dias que parou tudo, o que nós fizemos? O que eu fiz particularmente? Parei e disse, o que eu irei fazer? Eu não vou deixar que a pandemia estrague os meus negócios. Eu não vou deixar que a circunstância estrague todo o trabalho que foi feito até aqui. Então, começamos a pensar em alternativas, em coisas novas. E aí, a gente começou a melhorar. Nós ficamos mais fortes, nossa equipe ficou mais unida e nós naturalmente conseguimos atrair mais clientes, naturalmente conseguimos vender mais e as coisas melhoraram, só melhoraram. Então, em tempos de guerra, sem dúvida se tornam homens mais fortes porque se enfrenta a guerra, né? Se enfrenta as dificuldades e quando há enfrentamento, sem sombra de dúvidas, há mais força, há mais resistência também e naturalmente ficamos mais fortes. Se você escolher fazer só o que é confortável, você vai sempre estar no mesmo lugar. Porque existe, já ouviu falar de zona de conforto, né? A zona de conforto, o que é? Eu estou numa zona que tudo que eu estou fazendo eu já tenho prática de fazer aquilo. Então, se eu estou confortável, é porque não estou crescendo. Óbvio, direto, simples assim. Se eu estou crescendo, eu estou desconfortável.
Se eu estou enriquecendo, eu estou desconfortável com diversas situações, porque para enriquecer, para prosperar, você precisa fazer coisas que você ainda não fez. Você precisa fazer coisas que precisam ser feitas. Apesar dos medos, apesar das inseguranças, enquanto eu preciso enfrentar isso, me dá desconforto. Então, zona de conforto significa que você está no mesmo lugar, está estagnado. E algumas vezes, e muitas vezes, caindo, né? Para baixo, resultados cada vez mais negativos. Desconforto significa crescimento, aprendizagem, algo novo. Não há como aprender se nós não estivermos desconfortáveis. Anota isso. Não há como crescer se você não estiver desconfortável. Por quê? Simples, porque você precisa fazer coisas para crescer que você ainda não está fazendo. E quando você faz coisas que você ainda não está fazendo, que você não está acostumado a fazer, você fica desconfortável. Então aqui ele diz que zona de conforto é igual a sua zona de conforto é igual à sua zona de riqueza. Se você está confortável numa zona pequena de conforto, a sua riqueza é pequena. Quando você começa a crescer, você vai ficar desconfortável até que você faz aquilo que não fazia e aí fica confortável de novo. Mas numa zona aqui, mais alta, a sua riqueza naturalmente está no mesmo patamar. Você precisa fazer coisas que ainda não está fazendo para aumentar a sua riqueza, porque senão você continua aqui. Você vai fazer mais coisas que você ainda não conhece, ainda não sabe fazer, nunca fez, vai gerar desconforto, mas até chega um momento que se torna confortável, porque você já repetiu isso, você já aprendeu a fazer e a sua zona de conforto aumentou. Naturalmente, a sua riqueza aumentou. Então perceba que a sua zona de conforto é igual à sua zona de riqueza. Nós já passamos 2 minutos. Esse assunto, gente, eu trabalho no curso Como Vencer o Medo e a Timidez de Falar em Público em 7 Dias. Eu trabalho muito forte isso. Você no Comando tem muitas dessas informações. Vamos trabalhar muito forte como vencer os medos, dicas práticas, como é o funcionamento da mente, o que você precisa fazer para vencer esses medos todos. Então fiquem ligados que tem muito conteúdo aqui. É um conteúdo que despende bastante tempo. Então a declaração para o dia de hoje, para esse arquivo de riqueza, é o seguinte: você vai a partir de hoje repetir muitas vezes: eu ajo apesar do medo, eu ajo apesar da dúvida, eu ajo apesar da preocupação, eu ajo apesar da inconveniência, eu ajo apesar do desconforto, eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu vou deixar a declaração depois na descrição do vídeo. E quais são as ações da mente milionária? Quais ações você vai fazer? Você vai, então, número 1, listar os 3 maiores medos ou preocupações que você tem a respeito de dinheiro e riqueza. Para cada um deles, escreva o que você faria se a situação temida efetivamente acontecesse. Você sobreviveria? Superaria? O mais provável é que a resposta seja afirmativa. Agora, pare de se preocupar e comece a enriquecer. Olha só aqui o que o autor traz. Então você vai listar os 3 maiores medos e você vai olhar para eles, você vai enfrentar eles e comece a enfrentar, a fazer o que você tem medo de fazer se você quer enriquecer. 2, pratique sair da sua zona de conforto. Tome deliberadamente decisões que o façam se sentir desconfortável. Por exemplo, converse com pessoas com quem não falaria, peça um aumento de salário se você quer pedir. Eu espero que nenhum dos meus colaboradores esteja na live nesse momento, mas se você tem vontade de pedir aumento de salário, vá lá e peça. Porque muitas pessoas querem pedir, mas têm medo, e aí ficam falando para os colegas, ficam falando que a empresa não reconhece, que a empresa não enxerga e tal, mas ela nunca chegou lá e pediu um aumento de salário. Então, se isso te deixa desconfortável, vai lá e faça. Suba os preços dos seus produtos, acorde 1 hora mais cedo todo dia, faça qualquer coisa que te deixe desconfortável. Essa é a ideia.
Essa é a ideia. Pelo menos 3. 3 coisas que te deixam desconfortável e que você sabe que é importante fazer. E 3. Aplique o pensamento poderoso. Observe a si próprio os seus padrões de pensamento. Acolha somente aqueles que contribuam para a sua felicidade e o seu sucesso. Então, pensamento poderoso reconhece que os nossos pensamentos não são verdadeiros, mas que de qualquer modo nós criamos a nossa própria história e podemos inventar uma que nos seja favorável. Não fazemos isso porque os novos pensamentos sejam verdadeiros no sentido absoluto, mas porque eles nos são mais úteis e nos parecem muito melhores do que os outros. Então, pensamento poderoso é você pensar e buscar alternativas para fazer o que é preciso ser feito, você enfrentar esses medos. Então, faça isso. Essas são as atividades. Escreva aí agora o que você irá fazer. 3 coisas, principalmente essa atividade. 3 coisas que você vai fazer mesmo que você está desconfortável. 3 coisas que você quer começar a fazer e você está postergando, você está procrastinando e você precisa fazer e está desconfortável. Decida, estabeleça uma data para começar e faça. E depois você vem e compartilha o seu resultado. Tá bem, pessoal? Obrigado mais uma vez por ter estado aqui comigo hoje. Obrigado pela participação de vocês. Continue aí amanhã, 7 horas da manhã, com o arquivo de riqueza número 17, que também tá show de bola, show mesmo. Tá bem, pessoal? Obrigado, um abraço, tenham o melhor dia de vocês hoje e um excelente resto de semana aí para vocês. Até amanhã. Um abraço.